Vamos dar continuidade no nosso curso de Excel e nessa aula nós vamos começar a trabalhar gráficos. Eu quero te mostrar como é simples e fácil criar e configurar um gráfico no Excel. E o gráfico é muito interessante porque vai dar uma forma aí de quem está analisando as informações ter uma possibilidade gráfica de fazer isso, né? Vai enxergar de uma forma diferente. Então, inicialmente nós vamos trabalhar em cima dessa tabelinha aqui. Criei uma tabela bem simples com alguns itens: energia, alimentação, residência, telefone, e 3 meses, janeiro, fevereiro, março, com os respectivos valores de gasto de cada um desses itens. Então eu quero criar um gráfico para demonstrar esses dados. Bom, eu poderia, nesse caso, selecionar o que eu quero no gráfico. Por exemplo, eu poderia fazer um gráfico só dos itens de janeiro, poderia fazer só dos itens de janeiro e fevereiro, posso fazer de tudo, poderia marcar também assim, clicar só nos itens, segurar o Ctrl e clicar só no março, eu faria um gráfico só dos itens e de março, mas nesse exemplo eu quero mostrar como que a gente vai fazer com todos os itens de uma vez. É importante você marcar também esse cabeçalho onde estão os meses, porque toda a informação que está nessa marcação vai aparecer no nosso gráfico. Então, é importante que você marque exatamente tudo aquilo que vai aparecer no gráfico, tá? Depois eu vou ver que vou mostrar que tem como a gente colocar alguns filtros e com isso exibir só partes dele mesmo depois de pronto. Então, selecionei aquilo que eu quero. Eu vou no menu inserir e aqui eu tenho uma parte do menu aqui de gráficos. Então eu tenho aqui o gráfico dinâmico, nós vamos ver ele um pouco mais para frente, que ele é mais específico. E aqui eu tenho os gráficos aí mais comuns. Aqui eu tenho o gráfico de colunas ou de barras, eu tenho os gráficos de linhas, né? Eu tenho os gráficos de pizza, muito utilizado aí também. Então eu tenho vários tipos de gráfico aqui e tenho aqui um botãozinho, ó, gráficos recomendados, onde ele já te mostra aqui algumas opções de gráfico que você pode escolher. Aqui na abinha também eu tenho a opção todos os gráficos, que você enxerga facilmente aqui todas as possibilidades de gráfico que você pode usar. Nesse caso eu vou cancelar e vou vir direto aqui, ó. Vou escolher um gráficozinho mais simples aqui de coluna mesmo. Vou pegar essa coluna 2D aqui, que é um dos mais simples para a gente exemplificar. Então é só diminuir o meu gráfico, já está praticamente criado. Então ele pegou o que? Todos aqueles itens que eu tenho na tabela e jogou para o gráfico. Se eu verificar aqui, eu vou ver que o meu eixo X são os itens que eu tenho, né? Energia, alimentação, residência e telefone. E no eixo Y estão os valores de cada um deles. Aquele cabeçalho, janeiro, fevereiro e março, ele jogou na legenda. Então, analisando esse gráfico, eu consigo ver que o mês de janeiro, que é o azul, são essas informações aqui que estão em azul, né? Então, facilmente eu consigo ver a diferença aí de gastos entre um mês e outro, qual mês gastou mais, qual mês gastou menos, e comparar também com os outros itens. Então, rapidamente ele faz um gráfico aqui para a gente. E nós podemos configurar esse gráfico aí de diversas maneiras. De cara aqui eu já vejo que ele escreve aqui título do gráfico, sugerindo que eu clique aqui e coloque aqui um título para o gráfico. Você pode colocar ou não. Claro que se você não for colocar um título do gráfico, você pode vir aqui e deletar esse item com a tecla delete, por exemplo, para tirar esse título. Você não vai deixar nunca escrito título do gráfico em cima do gráfico. Tem gente que comete esse erro, mas não fica nada legal, né? Então, se você quiser, você pode vir aqui e colocar um título: despesas pessoais, por exemplo. Certo? Então tá aí nosso gráfico. Coloquei um título, aqui estão os valores e aqui os itens. Vamos ver então algumas opções bem interessantes que eu tenho aqui quando eu clico no gráfico. Então, se eu clico no meu gráfico, me aparecem essas 3 caixinhas aqui que são bem interessantes. Uma delas é esse filtro. Então, lembra que eu falei que aqui eu poderia fazer só um dos itens, posso fazer todos, né? Posso fazer 2. Como eu marquei tudo e mostrei tudo no gráfico,
Com esse botãozinho de filtro, eu consigo mostrar apenas aquela informação que eu quero desse gráfico aqui. Então, se eu clicar aqui em filtro, eu tenho aqui as categorias e eu tenho as séries. Então está tudo selecionado, ou seja, está tudo sendo mostrado. Então, se eu venho aqui e desmarco alguma coisa, ó, tirar energia, tirar alimentação, vou deixar só residência e telefone. Quando eu clico em aplicar, ele vai fazer isso no gráfico, ó. Ele vai exibir apenas aquilo que eu deixei marcado aqui. Então ele está me mostrando agora residência e telefone só. Se eu quero tirar a residência, quero deixar só o telefone, desmarco, deixo só o telefone e clico em aplicar. Pronto, aí o mesmo gráfico, porém ele está exibindo só aquilo que eu selecionei, ou seja, só a opção aí do item telefone. E a mesma coisa eu posso fazer aqui no caso dos meses, que são as séries, né? Quero mostrar só o mês de janeiro, posso tirar o fevereiro, posso tirar o março. Quando eu aplico, tá lá, me mostrou só o mês de janeiro. Posso colocar aqui mais itens, para mostrar só janeiro todos os itens. Cliquei em aplicar, tá lá, ele vai me mostrar só aquela informação que eu defini aqui no filtro. Então isso é bem legal, bem interessante, né? Porque você pode ter várias informações e cada vez você vai ver só aquilo que te interessa na hora. A gente tem um botãozinho aqui também, selecionar dados. Se você quiser alterar essa marcação que a gente fez lá no início para criar o gráfico, se você clica aqui em selecionar, ó, você pode vir aqui e pode alterar esta seleção. Aqui já está tudo marcadinho que eu quero, mas você poderia alterar se fosse necessário. Como está certinho, eu vou deixar como está. Então aqui no filtro a gente consegue fazer isso, filtrar e mostrar só aquelas informações que a gente quer exibir no nosso gráfico. Bom, outro botão que eu tenho aqui é o botão de estilos de gráfico. Se eu clicar nesse botão, eu vou ver que eu tenho vários estilos que eu posso aplicar no meu gráfico, né? Por exemplo, gostei desse, cliquei, ó, ele automaticamente já clica e exibe no gráfico todos aqueles estilos que eu tenho aqui na demonstração. Posso trabalhar também as cores do gráfico aqui, né? Basta você selecionar aqui aquela que te agrada mais. Então nos estilos facilmente você aplica uma configuração aí diferenciada no gráfico, uma que você goste aí e que vai te atender. Vou dar um Ctrl Z aqui para desfazer isso, vou voltar para o meu gráfico padrão. Então a gente tem os filtros, a gente tem aqui os estilos e aqui eu tenho um botãozinho de mais, onde eu posso inserir, né, ou ocultar alguns elementos do nosso gráfico. Então se eu clicar nesse botão, eu vou ver aqui marcado tudo que está sendo exibido no gráfico e desmarcado aquilo que não está sendo exibido. Então aqui, por exemplo, os eixos, eu posso desmarcar, ó, ele tira os eixos do gráfico. Quando eu marco, ele coloca, são os eixos Y e o eixo X. Os títulos dos eixos, ó, posso marcar e posso tirar para colocar um título, tanto no eixo X quanto no eixo Y. Vou desmarcar. Rótulo de dados é bem interessante. O rótulo de dados é colocar valores aqui nas colunas para mostrar aqueles valores corretos. Deixa eu tirar esse título aqui. Então quando você coloca aqui um rótulo de dados, ó, ele vai exibir o valor de cada uma das colunas que você tem nesse gráfico. Nesse caso aqui ficou bem bolado, né, já que são fininhas as barras, mas para isso a gente poderia configurar à vontade. Quando você clica no rótulo de dados também você pode definir aqui na setinha da frente onde você vai posicionar esse rótulo de dados. Ó, tem várias opções. Pode botar esse texto explicativo de dados e tem mais outras opções de configuração aqui que você pode fazer, né? Por exemplo, escolher aqui o que você vai mostrar. Você quer mostrar o valor? Você quer mostrar o nome aqui? Se eu quisesse o nome, ele mostraria aqui um mês, ao invés de mostrar só o valor. Então você tem várias opções aqui que você pode mostrar no rótulo de dados. Volto a falar, tá meio embolado aqui porque esse gráfico é pequenininho, mas dependendo
do tipo de gráfico que você estiver trabalhando. Isso vai fazer muita diferença, principalmente em gráficos de pizza, que é interessante a gente colocar o rótulo de dados, inclusive em formato de porcentagem, que ele vai te dar essa opção. Então aqui é a formatação do rótulo de dados. Nesse exemplo aqui eu vou tirar esse rótulo de dados, porque eu acho que não vai ficar bom aqui no caso. Bom, tabela de dados, posso colocar uma tabela de dados embaixo do meu gráfico. Ele praticamente reproduz essa tabela aqui na parte de baixo do gráfico. Dependendo do que você for fazer com esse gráfico, pode ser interessante. Vou desmarcar. Aqui tem uma tabela de erros, nós não vamos mexer com ele. Linhas de grade, essas linhas atrás do gráfico, você pode colocar ou pode tirar, pode formatar elas também aqui. Ó, você pode ter linhas horizontais, verticais, secundárias, etc. Tem várias opções, vou deixar como padrão mesmo, só a principal. E aqui a gente tem a legenda, né? Essa legenda na parte de baixo do gráfico. Tem gráficos que você não precisa da legenda, mas nesse caso que é importantíssimo, né? Como é que a gente vai saber aqui que o azul é o janeiro se não tiver essa legenda? Mas se a gente estivesse, por exemplo, trabalhando só com o mês, você poderia vir aqui e ocultar essa legenda, né? Então, se fosse tudo azul, você poderia tirar sem problema. Então você pode ocultar ou colocar a legenda a qualquer momento, e aqui a gente consegue posicionar ela onde a gente achar melhor, na parte de cima, esquerda, de baixo, etc. Eu particularmente gosto na parte de baixo, mas aí é uma coisa particular de cada um. Bom, então esses são alguns itens aí de formatação no nosso gráfico. Na próxima aula nós vamos ver mais alguns. Grande abraço e até lá!